Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos abordar alguns conceitos relativos a vetores no R3. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, na nossa aula, na 11ª aula de hoje, nós vamos abordar alguns conceitos de vetores no R3, tá certo? Inicialmente nós vamos entender o que é o espaço cartesiano, que conceito é esse. Então, nossa primeira definição diz que o seguinte: denomina-se sistema de coordenadas no plano cartesiano ou espaço cartesiano um esquema reticulado necessário para especificar pontos em um determinado espaço com n dimensões. Em particular, quando o espaço ele é tridimensional, ou seja, ele tem 3 dimensões, a gente denomina esse espaço cartesiano de espaço cartesiano no R3. Então, o espaço cartesiano nada mais é do que um reticulado de n dimensões. Nesse caso, em 3 dimensões, eu vou ter o eixo x das abscissas, o eixo y das ordenadas, que nós já conhecemos, e um terceiro eixo que direciona para a terceira dimensão, que é o eixo z, que é o eixo das cotas. Tá certo? Então, é um ponto qualquer do espaço cartesiano em R3, ele vai ter 3 coordenadas. Ele vai ter as coordenadas x, y, z, relativos à projeção desse ponto sobre o plano XY e essa projeção ortogonal que nós fazemos, já fazemos. Então, o ponto P vai ter um valor no eixo X, um valor no eixo Y e outro valor no eixo Z. De sorte que um ponto no R3, ele vai ter, suas coordenadas vão ter 3 valores que indicam exatamente 3 direções nesse ponto. Tá? Em especial, os vetores no R3 eles assumem as mesmas características do R2, só que nós vamos usar agora conceitos de geometria espacial. Tá? Então, um vetor no R3 ele nada mais é do que uma classe de objetos matemáticos, ou seja, segmentos de reta, no caso, que tem mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, ou seja, módulo, direção e sentido iguais. Então, esta classe de equivalência de objetos com as mesmas características é representada por um segmento de reta dessa família. Em especial, nós vamos ter aqui esse vetor U aqui no R3. Tá? O que é que surge de especial no R3? Que também temos no R2. No R2 nós não abordamos tanto as bases canônicas, mas no R3 sim. Só voltando aqui para essa figura anterior, as bases canônicas do R3 são os vetores unitários I, J e K. Então, são vetores unitários paralelos ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z. Em especial, o vetor I. O vetor I ele tem coordenadas 1, 0 e 0, ou seja, paralelo ao eixo X. O vetor J ele tem coordenadas 0, 1, 0, paralelo ao eixo Y. E o vetor K tem coordenadas 0, 0 e 1. Tá certo? E esses aqui formam a base canônica em R3. Tá certo? Então, um ponto ele pode ser escrito dessa forma, P igual a x, y, z, ou do tipo x, i, mais y, j, y, j, mais z, k. Tá certo? No R3 nós usamos bem mais essas nomenclaturas do que no R2. Tá bom? Então, o primeiro conceito que a gente precisa definir aqui de vetores no R3 é exatamente o módulo de um vetor. Tá? Então, vou traçar bem aqui esse segmento de reta. De sorte que eu vou chamar aqui de K. Não, de K não, vou chamar de M. Tá certo? Para não confundirmos com as bases canônicas. Tá? Vou apagar aqui. Vou chamar ele de M, esse segmento, esse comprimento. E aqui nós temos o módulo do vetor U. De sorte que essa distância aqui é x, essa distância aqui é y e essa distância aqui é z.
Temos o primeiro triângulo, aqui que a gente pode tirar dessa figura, é exatamente esse triângulo que está sobre o plano XY, em que ele tem esse formato, né? Ele tem M, que é esse valor aqui. Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y, né? E é um triângulo retângulo, tá certo? Porque aqui, né, tem 90 graus. Desse primeiro triângulo, o que é que nós temos? Nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que é M ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu vou chamar de equação estrela, tá? E nós temos aqui também um segundo triângulo retângulo, que é esse aqui, ó, em que os catetos são MZ e a hipotenusa é módulo de U. Então, eu vou desenhar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tem esse triângulo aqui, em que um cateto é M, o outro cateto é Z, e a hipotenusa é o módulo de U. Tá bom? Então, pelo teorema de Pitágoras, o que é que nós temos? Nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o módulo de U ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, M ao quadrado mais Z ao quadrado. De sorte que M ao quadrado, na realidade, é x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, o módulo de U ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, o módulo de U, como estamos tratando de distância, né? O módulo de U vai ser igual a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá certo? Bom, então vamos para o primeiro exemplo da nossa aula de hoje. Calcule o módulo dos seguintes vetores, né? Vetor A de coordenadas 1, 2 e 6, ou seja, vetor U, perdão, então x aqui de U é 1, y é 2 e z é 6. Então, módulo de U vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, módulo de U vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Logo, módulo de U vai ser igual a raiz de 36 mais 4 dá 40 mais 1, 41. É a resposta, tá? Nesse caso, na letra B, né, eu vou ter que as coordenadas de U vão ser x1 igual a 2, y igual a menos 1 e z 1 igual a 4. Logo, o módulo de U vai ser a raiz de quem? De x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado. Certo? Ou seja, o módulo de U vai ser a raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Logo, o módulo de U vai ser igual a raiz de 4 mais 16 dá 20 mais 1 dá 21. Então, raiz de 21. Uma observação importante diz respeito ao fato de que todas as propriedades de vetores no R2 são válidas para o R3 e, de maneira geral, também são válidas para o Rn, né? Independente das dimensões em que a gente trata, né? Obviamente, esses conceitos vão ser melhor abordados na disciplina de álgebra linear. Tá? Então, dessa maneira, o produto interno e aquelas propriedades de ângulos entre vetores, todas elas são válidas, né? Então, vamos aqui, por exemplo, para o exemplo 2. Né? Dados os vetores U de coordenadas 3, 4 e 1 e o vetor V de coordenadas 0, 5 e 2. Então, por exemplo, qual é o produto interno, o produto escalar de U por V? Então, o produto interno de U por V vai ser o produto interno do vetor 3, 4 e 1 pelo vetor 0, 5 e 2.
Ou seja, esse produto interno vai ser 3 vezes 0, mais 4 vezes 5, mais 1 vezes 2. Ou seja, o produto escalar, né, o produto interno de U por V, vai ser 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5 dá 20, 1 vezes 2 dá 2. Então, nesse caso aqui, o produto interno de U por V vai ser igual a 22. Na letra B, pede-se para calcular o produto interno de U por U, né? Então, o que é o produto interno do vetor U pelo vetor U, né? Nada mais é do que o próprio produto aqui de 3, 4 e 1 por 3, 4 e 1. Tá? Então, produto interno de U por U vai ser 3 vezes 3 mais 4 vezes 4 mais 1 vezes 1. Ou seja, vai ser 9 mais 16 mais 1. 25 mais 1, 26. Então, o produto interno de U por U vai ser igual a 26. E aí, como eu já tinha mencionado anteriormente, como as propriedades são válidas, nós vamos verificar exatamente que o produto interno de U por U é também o módulo de U, né, ao quadrado. Uma das propriedades que a gente demonstrou na aula anterior. Tá? Aparece um conceito, né, importante dentro do estudo de vetores, que é exatamente o produto vetorial entre dois vetores, tá certo? Na R3, tá? Que é um conceito importante que nós vamos usar em algumas aplicações, né, no futuro. Então, assim, dados dois vetores V de coordenadas, né, V1, V2 e V3, né, e W de coordenadas W1, W2 e W3, né, definimos o produto vetorial entre V e W, denotado por esse produto aqui, né, de vezes, né, como um vetor obtido pelo objeto matemático, que não é um determinante, mas que pode ser calculado como se fosse, né? Bem, o que é que acontece? Eu tenho aqui dois vetores, um vetor V, né, e um vetor W, certo? O produto vetorial deles nada mais é do que um vetor perpendicular a eles dois, tá certo? Que ele é obtido por meio de uma expressão, né? Aqui eu vou só corrigir aqui essa expressão, né? Então, o produto V, peraí, deixa eu só corrigir aqui, V por W, né? Então, a expressão é o seguinte, né? O produto vetorial de V por W vai ser o resultado desse determinante, né? Em que a primeira linha vai ser formada pelos vetores canônicos I, J e K. A segunda linha pelas coordenadas de V, que na definição eu falei que seriam V1, V2 e V3. E na terceira linha as coordenadas de W, que seriam W1, W2 e W3. Certo? Então, o produto vetorial nada mais é do que um vetor formado a partir dessa expressão, envolvendo, né, o determinante dessa matriz aqui, digamos assim. Qual é a característica do produto vetorial? É resultar num vetor perpendicular aos dois vetores dados, né? Vamos para um exemplo prático. Por exemplo, dado um vetor U aqui, eu vou colocar aqui vetor U, certo? E um vetor V. Tá? O vetor U tem coordenadas 1, 2, 1 e o vetor V 0, 0, 1 e 2. Né? Então, eu vou obter um vetor perpendicular aos dois por meio, né, desse produto vetorial de U por V. Então, como é que eu vou fazer o produto vetorial de U por V? Eu vou usar, né, esse determinante I, J, K. Nesse caso, a primeira linha vão ser as coordenadas de U, que é 1, 2 e 1. E nesse segundo caso aqui, as coordenadas de V, que é o segundo vetor. No caso, 0, 1 e 2. E aí nós vamos calcular esse determinante, né? Então, primeira diagonal, I
vezes 2 vezes 2 dá 4i, mais i 1 vezes j vezes 0 dá 0, né? Mais, né, que é a segunda, mais a terceira linha, 1 vezes 1 vezes k, ou seja, mais k. Né? 4i mais 0 mais k, menos as diagonais secundárias. Vou colocar aqui de azul. Né? Então, primeira diagonal, k vezes 2 vezes 0 dá 0, menos 0. Menos 1 vezes 1 vezes i, ou seja, menos i. Menos 2 vezes 1 vezes j, menos 2j. Tá certo? Então, essa é a expressão, digamos assim, que a gente vai obter aqui. O produto vetorial de U por V vai ser dado por 4i menos i, 3i menos 2j mais k. Né? Lembrando que esses vetores são as bases canônicas. Eu posso deixar essa resposta? Posso. Mas se eu quiser trabalhar ela, vai ficar da seguinte maneira. Né? 3 vezes 1, 0, 0, menos 2 vezes 0, 1, 0, mais 0, 0, 1. E aí, o produto vetorial de U por V vai ser o vetor 3, menos 2 e 1. Tá bom? Professor, mas beleza. O vetor, né, resultante do produto vetorial de U por V, ele é um vetor perpendicular. Mas nesse caso aqui, ele vai para cima ou para baixo? Bem, existe uma regra física que a gente chama regra da mão direita, em que você vai usar o indicador da mão direita para ser o primeiro vetor do produto vetorial, o dedo médio da mão direita, né, que é esse aqui, para ser o segundo vetor, e o polegar vai ser o vetor resultante. Né? Então, você vai ter que fazer. Nesse caso aqui, eu tenho o vetor U, vetor V, né? Então, é como se o vetor U fosse o indicador, o vetor V o dedo médio e o polegar, se você fizer aí com a sua mão direita, você vai perceber que, né, o vetor resultante aqui do produto vetorial vai estar com a seta para baixo. Tá bom? Então, essa regra chamada regra da mão direita, inclusive ela é muito usada na física, é o que a gente usa como parâmetro para definir o sentido, né, do vetor resultante do produto vetorial. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.